agradecer a Deus e a gente também sempre tem o que pedir também, né? Nós somos pidões, Deus já sabe, nós somos pidões. E a gente vai então agora, acho que já dá para começar, né? Já tem bastante gente. Eu queria agradecer a vocês que estão aqui com a gente. Derive lá do Cacau Show, né? Oi, Aleph, você também, né, meu querido? Liga da UEFA. Então vamos lá. Nesse grupo de oração, a gente tá com esse compromisso de todo sábado, 9 da noite, a gente conversar sobre esses momentos de fé que a gente precisa tanto e que fortalecem tanto o espírito da gente quando a gente mais precisa. E eu fiz uma postagem essa semana falando que a gente, infelizmente, a gente só lembra mais assim de Deus. Talvez a gente sinta a presença dele o tempo todo, mas efetivamente a gente só lembra dele, a gente quer realmente entrar em contato com ele naqueles momentos em que a gente está desesperado. Vocês já notaram isso? Não é sempre que a gente está feliz, que está dando tudo certo, que a gente lembra de conversar com Deus, que a gente lembra de que a gente precisa desse contato diário e direto, e eu diria 24 horas por dia, porque orar não é só balbuciar as palavras, mas é estar num estado de contemplação. E esse estado de contemplação vai deixando a gente mais tranquilo, mais em paz, e aí a gente consegue essa conexão com Deus, né? Com esse ser maravilhoso, superior, iluminado, que faz toda a diferença na vida da gente. Então lá no nosso Quintal de Estrelas, a gente colocou essa chamada para live no feed, e a gente recebeu aqui algumas respostas de pedido de oração. E olha, vocês não têm ideia, a gente reclama tanto da vida, mas você tem que ter aquela noção de que muita gente precisa da nossa fortaleza, precisa da nossa fé. Muita gente precisa da nossa oração em prol deles, de outras pessoas, né? Porque a gente só lembra também de pedir pra gente. A gente tem que pedir para outra pessoa, a gente tem que pensar no outro também. E no momento que a gente está orando, isso é muito importante. Então, antes de começar aqui o nosso grupo de oração de verdade, efetivamente, eu queria lembrar hoje, quando a gente estiver aqui orando, quando a gente estiver conversando com Deus, quando a gente estiver fazendo os nossos pedidos, que a gente lembre de outras pessoas. Por exemplo, as pessoas que deixaram o nome aqui no feed do Quintal de Estrelas, e eu vou ler agora o nome delas. Eu posso pedir uma coisa de coração para vocês? Oi, Pati Pink. Eu vou pedir de coração para vocês. Quando eu falar o nome das pessoas, mentalizem boas energias para essas pessoas, elas estão precisando, tá bom? Então, mentalizem, por favor, essas pessoas que a gente vai nominar aqui, e direcionem esse pensamento de paz para elas, direcione esse pensamento de cura, direcione esse pensamento de bondade para essas pessoas, tá bom? Porque esse bem que a gente quer a essas pessoas que a gente nem conhece, tenham certeza, é um bem que se transforma em bem maior ainda para essas pessoas lá dentro do coração delas. O Espírito sente. Nós somos espíritos, somos seres espirituais, e nós estamos conectados tanto à energia divina que nos criou. Olha que coisa linda. Existe uma energia divina aqui que nos criou, e nós somos centelhas, pedacinhos dessa energia espalhados, mas toda essa energia está conectada. Então eu acredito nisso, a minha fé é imensa em que, se você está do outro lado do planeta e você está precisando, e a gente faz essa mentalização nessa oração pedindo por essa pessoa, isso chega até ele ou até ela, até essa pessoa que está precisando. Então, deixa eu ver aqui. Hoje a gente vai orar, a gente vai, como eu fiz no sábado passado e no sábado retrasado, a gente... Obrigada, viu, Luan, meu querido amigo de luz. A gente vai usar o Evangelho segundo o Espiritismo, certo? Do Allan Kardec. E a gente vai abrir aleatoriamente, porque a gente vai encontrar uma mensagem nesse momento que a gente está precisando ouvir e vai transformar o nosso estado de espírito por hoje.
E se a gente fizer isso constantemente, vai transformar o nosso estado de espírito constantemente. É uma coisa que não adianta você fazer hoje e passa 2, 3, 4, 5 dias, meses, esquece e quer ficar alimentado com essa luz. É uma luz que precisa estar sempre sendo reacendida. É uma chama que precisa ser realmente sempre e sempre alimentada dentro da gente para que ela realmente nos sustente o tempo todo. Então, olha, antes da gente começar a primeira oração de hoje, eu queria falar aqui o nome das pessoas, tá bom? Que deixaram aqui pra gente. A Josefa Varela, não disseram de onde era, né? De onde elas são. Josefa Varela, Gildo Lima do Nascimento, são pessoas pedindo por essas pessoas e a gente vai pedir por elas também. Pietro Varela, deixa eu ver quem mais. Pietro Varela, mentalizem por favor o bem para essas pessoas, mentalizem, do coração de vocês. Antônio Joaquim do Nascimento, a família da Karen, João, Maria e Letícia, a Juliana Caetano, a Rosimari ou Rosimeire Reben Lemes e Mateus Reben Lemes. Alcione Amauri Souza Guiar. Olha, o Alcione, ele é um idoso de Gravataí que desapareceu ontem. Vocês estão vendo como existe realmente muita gente nesse momento precisando da nossa positividade, da nossa oração, da nossa vontade de querer bem a essas pessoas e fazer o bem. Olha, você que colocou, Rose, o Alcione, a gente vai ficar aqui, mas assim, muito empenhado em que ele volte para casa, que ele seja encontrado e que ele esteja bem, tá bom? É um idoso, imagine, perdido, sozinho, né? Não sei se ele sofre de algum problema de doença, alguma coisa, sei que ele está perdido. A gente precisa realmente emanar boas energias, bons fluidos e pedir a Deus por essas pessoas todas que eu falei o nome aqui, tá bom? Então agora a gente vai fazer o seguinte: como é que a gente faz o evangelho no lar? O evangelho é sempre uma coisa muito boa, né? É a palavra de Deus trazida por Jesus Cristo e trazida numa época em que as pessoas não conseguiam entender a magnitude, a grandiosidade do que Jesus veio fazer e veio dizer pra gente, do que ele veio ensinar pra gente. Naquele tempo não existia ainda essa capacidade intelectual, de desenvolvimento moral, para que as pessoas pudessem entender na profundidade da essência mesmo o que Jesus quis dizer naquele momento. Então é assim. Agora a gente vai fazer essa oração que eu falei inicial. Eu queria que, se vocês pudessem, fechassem os olhos comigo. Por que a gente fecha os olhos? Eu, pelo menos, quando eu fecho os meus olhos para o mundo e eu olho para dentro de mim. E dentro de mim eu encontro Deus. Eu encontro Jesus, eu encontro amor, eu encontro paz, eu encontro todo o bem que eu quero fazer às outras pessoas. Isso está dentro de mim. E se está dentro de mim, está dentro de cada um de vocês também. E se está dentro de nós, com certeza a gente tem como fazer isso se expandir em boas ações, em gestos concretos para ajudar outras pessoas. Então, nesse momento, a gente vai entrar em conexão entre nós com Deus, pedindo que Jesus Cristo nos abençoe, que abençoe todas essas pessoas que eu citei o nome, que procure socorrer o seu Alcione, a família dele, que procure socorrer todas as pessoas que mais precisam nesse momento, que estão nos hospitais, que estão nos presídios, que estão em todos os lugares em que seja necessário chegar ao alcance da mão, do amor e do carinho de Deus, para que essas pessoas se levantem, para que essas pessoas possam se sentir novamente fortalecidas, para que elas sigam a jornada espiritual do amadurecimento e do aperfeiçoamento,
E é isso que a gente está aqui como missão para fazer. Então a gente pede nesse momento luz, a autorização dos nossos espíritos superiores, amigos que nos acompanham. A gente pede a iluminação necessária para que a gente possa abrir mais o Evangelho no Lar, todo sábado às 9 da noite, com os nossos amigos do Quintal de Estrelas. Então nesse momento, amém. Como é que a gente faz? A gente vai abrir o nosso Evangelho no Lar agora. E assim, a gente vai abrir pedindo a Deus e aos nossos espíritos, benfeitores espirituais que estão sempre acompanhando a gente, que nos orientem, para que a mensagem que venha seja aquela que a gente precisa ouvir hoje, aquela que a gente precisa estudar hoje. Então a gente abre o Evangelho. Deixa eu ver onde foi que a gente abriu. Os infortúnios ocultos. E aí a gente pega os óculos para ler, né? Os infortúnios ocultos. E eu vou ler aqui para vocês. E eu já falei, esse livrinho é tão simples, ele é distribuído gratuitamente nos centros espíritas, né? Você pode baixar em PDF na internet também. Então, nas grandes calamidades, olha assim, eu pedi uma mensagem que realmente servisse e tocasse nosso coração. O que a gente está vivendo hoje? A gente está vivendo uma grande calamidade, que é exatamente essa infecção generalizada pelo mundo todo do vírus, essa virose que está assustando a gente, que está entravando a vida da gente, que está fazendo a gente ficar paralisado nesse momento, mas que não pode paralisar a nossa boa vontade, o nosso amor ao próximo, a nossa coragem de ajudar, certo? Então vamos lá. Os infortúnios ocultos. Nas grandes calamidades, a caridade se manifesta. O que é a caridade? É esse desejo que a gente está falando aqui de fazer o bem, né? Então, nas grandes calamidades, a caridade se manifesta. E vêm-se generosos impulsos para reparar os desastres, mas ao lado desses desastres gerais, há milhares de desastres, particularmente que passam despercebidos, de pessoas que jazem sobre um catre, ou seja, uma cama, sem se lamentarem, silenciosamente. São a esses infortúnios discretos e ocultos que a verdadeira generosidade sabe ir descobrir, sem esperar que eles venham pedir assistência. Não é exatamente o que a gente começou falando aqui, que a gente precisa olhar para o outro, que a gente precisa estar em direção do outro, principalmente nesse momento. Quantas pessoas não estão precisando da gente, né? Materialmente ou moralmente, quantas pessoas não estão precisando? E aí, continuando aqui no Evangelho, traz uma história de uma senhora. Olha que história bonita. Que ensinamento maravilhoso os Espíritos nos trazem. Quem é esta mulher? Eu espero que o áudio esteja bem alto, que vocês estejam conseguindo ouvir direitinho, tá? Quem é esta mulher de ar distinto, vestida de maneira simples, mas cuidada, seguida de uma jovem vestida também modestamente? Entra numa casa de sórdida aparência, onde é conhecida sem dúvida porque à porta a saúdam com respeito. Onde vai ela? Sobe até a mansarda. Lá mora uma mãe de família cercada de filhos pequenos. À sua chegada, a alegria brilha nesses semblantes emagrecidos. É que ela vem acalmar todas essas dores. Traz o necessário temperado com doces e consoladoras palavras, que fazem aceitar o benefício sem corar, porque esse é o ato de bondade, de generosidade, de caridade que a Bíblia nos traz, que Jesus nos trouxe como mensagem e ensinamento. Não aquele ato de bondade, de caridade que fazem as pessoas terem vergonha de estarem ali sendo ajudadas, humilhando essas pessoas, né? Mas aí sim, essa caridade que tem esse amor tão grande pelo próximo, que faz com que ele fique feliz em ser ajudado naquele momento.
Então traz o necessário, temperado com doces e consoladoras palavras que fazem aceitar o benefício sem corar, sem ficar com vergonha. O pai está no hospital e durante esse tempo a mãe não pode bastar as necessidades. Graças a ela, esses pobres seres, essas crianças, a mãe, eles estão livres do frio, da fome, irão à escola agasalhadas e o seio da mãe não secará para as criancinhas. Se há um doente entre eles, nenhum cuidado maternal a repugnará. De lá ela se dirige ao hospital para levar ao pai algum consolo e tranquilizá-lo sobre a sorte da família. No canto da rua, à espera de uma viatura, verdadeira loja de tudo que leva aos seus protegidos, que visita assim sucessivamente. Não lhes pergunta nem sua crença, nem a sua opinião, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Então tem muita gente que quer fazer caridade, mas vai escolher as pessoas que merecem, segundo o seu julgamento, essa sua ação de caridade, né? Então a gente não tem que escolher, nós somos iguais, nós somos todos filhos do mesmo Pai, do mesmo Deus que nos criou com tanto amor e só pediu pra gente: amem-se uns aos outros. Então caridade é isso, é você não humilhar, é você não fazer estardalhaço, o que é diferente de você divulgar como exemplo, que eu acredito que é muito válido, mas é você cuidar com carinho de verdade, né? Com desejo de fazer o bem para aquelas pessoas. Então, ela não pergunta nem a crença, nem a opinião, porque para ela todos os homens são irmãos e filhos de Deus. Terminada a excursão, ela se diz: comecei bem o meu dia. Qual é o seu nome? Onde mora? Ninguém o sabe. Para os infelizes é um nome que não revela nada, mas é o anjo de consolação. E à noite uma sinfonia de bênçãos se eleva para ela até o Criador. Católicos, judeus, protestantes, todos a bendizem. Precisa saber o nome de quem está fazendo bem? Não, a gente não precisa saber. Quem está realmente querendo fazer o bem age no anonimato, né? Porque não quer nada em troca, não quer fama, não quer reconhecimento, não quer que aquele ato de bondade se transforme em propaganda pessoal. Esse é o verdadeiro sentido da caridade que Jesus Cristo trouxe para a gente, né? Ele dizia que a tua mão direita não veja o que a esquerda fez e vice-versa. Então esse é o ato de bondade e de caridade. Por que ela se veste de maneira tão simples? Porque se ela ajuda tanta gente, ela tem condições. E por que ela se veste tão simples quando ela vai fazer essas ações? É que não quer insultar a miséria com o seu luxo. Vocês entenderam isso? Tem gente que não tem essa sensibilidade. Ela vai, sai para ajudar as pessoas, mas ela vai num lugar tão humilde, ela vai num lugar tão pobre, onde as pessoas não têm quase o básico para sobreviver, e ela vai num salto alto, ela vai na roupa da moda, ela vai com uma bolsa cara, ela vai com relógio, ela vai com brinco. Isso humilha, ou pelo menos traz essa noção de que as pessoas são menos que outras. Então a gente não deve causar esse impacto nas pessoas, principalmente quando a gente está disposto a ajudar com amor, com caridade, com solidariedade. A gente tem que causar um impacto de que somos iguais, somos irmãos e iguais, né? E somos simples, porque se tirar o óculos, tirar a roupa, tirar o brinco que eu não estou usando, nem cabelo eu faço, se tirar o que é excesso no ser humano, só sobra o ser humano, né? Então nós precisamos estar sempre mostrando que somos iguais e que se estamos numa posição hoje de ajudar mais que outras pessoas, é porque nós fizemos por merecer, fizemos a nossa parte, mas não nos pertence, porque tudo que nós temos é dado por Deus.
E se Deus dá, Deus tira. E se Deus dá, Ele quer que a gente distribua com amor, com humildade, né? Então, eu acho essa história, e eu abri assim, eu sempre me emociono com essa história. Aliás, eu já disse pra vocês, eu sou uma manteiga derretida. Essa história é muito bonita, é muito linda, pra gente se exemplar nela. Então, por que ela se veste de maneira tão simples? É que ela não quer insultar a miséria com seu luxo. Porque se faz acompanhar da filha adolescente, que ela vai visitar as pessoas e leva a filha dela. Por que ela se faz acompanhar da sua filha adolescente? Para ensinar-lhe como se deve praticar a beneficência. Ela já está ensinando a filha dela. Olha que valores lindos e maravilhosos que ela vai passar para a filha dela. A filha também quer fazer caridade, mas a sua mãe lhe diz: que podes dar, minha criança, uma vez que nada tens de ti? Se eu te entregar alguma coisa para passá-la aos outros, que mérito terás? Em realidade, eu é que farei a caridade, e tu que dela terás o mérito, então isso não é justo. Quando vamos visitar os enfermos, tu me ajuda a cuidar deles. Ora, dar cuidados é dar alguma coisa, porque a caridade a gente faz com o que a gente pode, é com aquilo que a gente tem para fazer, né? Então, se eu já falei também, existe a caridade material, que é aquela que você vai dar um pedaço de pão, você vai dar uma cesta básica, você vai dar um agasalho, você vai dar alguma coisa material, mas existe também a caridade moral, que é o abraçar, que é o conversar, que é o estar presente para uma palavra amiga. A pessoa que está numa situação muito difícil e sabe que existe alguém com quem ela pode contar, nem que seja para desabafar, ela já se sente melhor, né? Ela não se sente abandonada, certo? Então ela está mostrando para a filha dela que ela precisa ter um mérito próprio para fazer essa caridade, e que a gente dá aquilo que a gente tem, e ela dá o cuidado que ela fornece ali naquele momento para tratar das pessoas. Então, quando vamos visitar os enfermos, tu me ajudas a cuidar deles. Ora, dar cuidados é dar alguma coisa. Isso não te parece bastante? Nada é mais simples. Aprende a fazer obras úteis e tu confeccionarás roupinhas para essas criancinhas. Deste modo darás alguma coisa vinda de ti. É assim que essa mãe, verdadeiramente cristã, forma sua filha na prática das virtudes ensinadas pelo Cristo. É espírita? Olha o que ele pergunta dentro de um livro que é espírita. No final pergunta: é espírita? Que importa? Então, que importa a cor da tua pele, a religião que você professa? O que importa se você é rico, se você é pobre? O que importa é realmente o que o teu coração leva para essas pessoas. O que importa é a tua conduta moral, é a tua fé de verdade em Deus. E se você acredita em Deus, você pode ter certeza que Ele só quer que a gente faça uma coisa: ame ao próximo como a nós mesmos. Ninguém quer se fazer o mal. Se você estiver bem de saúde, se você não tiver nenhuma doença, nada que te impeça de se sentir realmente bem, você não quer fazer para você mesmo mal, não é isso? Então como é que eu quero mal para outra pessoa, né? Se somos todos iguais, se a gente tem que se amar e se ajudar, porque a gente está em estados diferentes de evolução. E esses estágios diferenciados fazem com que uns tenham mais clareza da nossa missão espiritual que outros. Então esses mais esclarecidos têm o dever moral, né? O dever moral de auxiliar essas outras pessoas também. Então, a mais que necessitamos um acalento, é isso, Paty. A gente precisa realmente de estar em sintonia com pessoas que queiram a gente bem, né? Então, como eu falei no comecinho, a gente orou por pessoas que a gente nem conhece. Imagine isso. Não conhecemos, mas queremos o bem dessas pessoas. Como dói na gente quando a gente analisa, por exemplo, o número de pessoas que estão sendo infectadas, o número de pessoas que estão morrendo, e a gente nem conhece. Dói demais, não dói, meninos e meninas?
Não dói na gente, não dói no coração da gente, a gente se preocupa. Então, é isso, a gente está querendo o bem de pessoas que a gente não conhece, né? E aí vem o Leonardo e diz, o problema é a deprê, que pega a gente de madrugada. E o pior, Leonardo, eu não vou mentir para você, essa deprê pode pegar a gente em qualquer momento, né? Do dia, da vida da gente. Mas a gente precisa estar fortalecido, e se a deprê ou a depressão, se isso é uma coisa constante, a gente precisa procurar ajuda. Eu sempre digo, porque a gente pensa assim, quem tem fé não é para ter depressão. Que lorota é essa? Né? A gente, sendo humano, estamos numa terra de provas e expiações. Aqui nesse planeta existe doença, existe coisa ruim, existe maldade, infelizmente. Mas eu vou dizer para vocês, existe muito mais bondade do que maldade. Existe muito mais energias boas e positivas do que energias negativas. Existe um desequilíbrio pendendo para o lado do bem. Por isso que nosso planeta está aí se encaminhando para essa transição, para que a gente possa ter um planeta em regeneração. Que palavra linda é essa? Regenerar é você dar vida nova, né? É uma geração nova de uma vida que vai ter tudo para trilhar um caminho de muito mais paz, de bondade, de solidariedade, de caridade. E aí vem o Espiritismo novamente e diz pra gente, sejamos caridosos, né? Sejamos caridosos, façamos o bem, sem olhar a quem. A Rosilene está dizendo, dói muito. Não sei o que é que dói muito. Acho que essa situação que eu estava falando, né, Rosilene? Rosilenes, essa situação toda. Então, a gente está vivendo um momento assim estranho. Um momento estranho. E eu estava assistindo um pouquinho do jornal antes de começar a nossa live, estava vendo, sempre eu acompanho as estatísticas. E aí o que acontece? A gente percebe que existe uma tendência a uma estabilização. Alguns lugares ainda estão sofrendo mais que outros, mas existe uma tendência a essa estabilização. A gente reza e pede a Deus todos os dias. Eu tenho certeza que a gente pede a Deus todos os dias por todas essas pessoas, todas essas famílias que estão sendo afetadas, né? E a gente tem que, além disso, agradecer imensamente, porque nós estamos ainda com saúde, trabalhando, e a gente está realmente aqui podendo fazer esse evangelho no lar. E olha o tamanho desse evangelho que está ficando. Eu fazia isso que a gente está fazendo aqui dentro da minha casa, com meu filho, uma vez por semana. E aí alguma coisa tocou no meu coração. Quem conhece o Quintal de Estrelas sabe. Lá eu gosto muito de falar em Deus, em oração, em fé, em solidariedade. E tocou e eu falei, vamos ampliar isso. Porque o evangelho no lar, ele é luz. E luz que traz força, que traz tudo o que a gente precisa para alimentar esse espírito que sofre. Porque nós estamos num planeta onde o sofrimento ainda é muito comum, né? Mas esse planetinha, passando pela nossa regeneração, pelo nosso progresso, pela nossa transformação interna, ele também vai se recuperando, tá bom? Então é assim, Leonardo, meu querido, não tenha dúvida que você hoje pode ter vários caminhos para se libertar de uma dor, para comungar dessa dor, né? Olha, Leonardo, eu vou te contar bem aqui uma história rapidinho da Paty. Paty eu posso contar, né? A Paty, ela começou a conversar comigo sábado retrasado. E ela disse assim, ela disse o seguinte, mais energia positiva. A Paty disse o seguinte, que estava com um problema, ela sofreu um acidente, eu lembro, viu, Paty? Ela sofreu um acidente ajudando um menino, e ela pegou e teve que fazer uma cirurgia na perna, e tá lá com a perna toda imobilizada com aqueles pinos e tal. Então ela tá numa situação dolorosa. E a Paty, que está numa situação dolorosa, ela está trazendo uma palavra de conforto, de calor para o Leonardo. Tá entendendo por que um grupo de oração é importante? Porque a gente vai aprender a olhar para o outro. Porque a gente às vezes só olha para a nossa própria dor, nosso próprio problema,
e acaba esquecendo que existem outras pessoas. E quando a gente sai do olhar da gente, do nosso próprio mundo, para olhar para o outro, a gente começa a entender que a gente precisa mesmo fazer essa corrente, porque a gente começa a entender que tem gente que está às vezes precisando mais do que a gente, sofrendo até mais do que a gente, e a gente pode estender a mão. E olha só, a minha dor vai ajudar outra pessoa. E essa ajuda, esse bem que eu vou fazer, vai diminuir a minha dor. Entendeu, Paty? Entendeu, Leonardo? Então a Mara diz, uma pena, a gente pensa que o mundo irá melhorar. Aí vemos no jornal uma criatura que tocou fogo no carro e em vegetações só por sordidez. É má fé, Jesus tem misericórdia. Aí é que eu tô falando, o mundo está melhorando, ele não vai melhorar, ele já está melhorando. A questão é que a gente está ainda numa civilização muito primitiva, espiritualmente falando. Existem mundos muito mais evoluídos e a nossa tendência do nosso espírito é trilhar esse caminho da evolução. Mas só que aqui na Terra a gente ainda tem que aprender muita coisa, muita coisa. O que eu tenho lido bastante é que todas essas circunstâncias atuais, esses desencarnes coletivos, eles servem também para tirar daqui pessoas que ainda não estão tão evoluídas, para que a gente possa ir conectando espíritos mais iluminados, para que a gente possa transformar a Terra. E quando eu digo a gente, todos nós, sem exceção, tá bom? Inclusive essas pessoas que estão partindo, porque no mundo espiritual elas vão começar a trabalhar pela restauração do próprio espírito e pela restauração do nosso planeta. Então aí vem as energias boas. Paty tem razão, é muito importante a gente estar juntos, muito importante. Leonardo, me dá uma dica de como fazer o possível para tentar atrair mais energia positiva. Eu não sei como é, não sei qual é a tua idade, eu não sei o que você faz todo dia, o que você gosta de fazer. Mas uma coisa que pra mim funciona como energia positiva, assim, parece uma antena parabólica puxando essa energia positiva, é fazer, por exemplo, pro outro alguma coisa. A gente às vezes reclama muito. Eu tô me sentindo muito mal, não tô dizendo que é o teu caso, tá? Mas eu tô dizendo que é assim, é uma coisa muito recorrente. Eu tô me sentindo muito mal, tudo dá errado pra mim. Eu tô triste, não sei o que eu quero da vida. Mas olha, qual é a palavra central de todas essas reclamações? Eu estou me sentindo muito mal, eu não sei o que eu quero da vida, eu. Aí é que tá. Quando a gente olha para o outro, a gente começa a ter um objetivo, a ter uma missão maior do que a gente mesmo, né? Do que cuidar da gente mesmo. Por exemplo, hoje é sábado, todo sábado eu trabalho de segunda a sábado, mas eu não trabalho mais na correria que eu trabalhava antes. Mas mesmo assim, por exemplo, hoje eu estou cansada. Chega o sábado, essa hora, estou cansada, estou com olheiras, não tem esse negócio de me maquiar, porque eu não gosto disso. Mas aí eu penso assim, tem live, eu vou. Por quê? Porque eu vou conversar com outras pessoas. Eu sei que a nossa conversa vai fazer bem pra mim e vai fazer bem pra outra pessoa, que seja uma pessoa só. Mas pra mim já tá valendo. É isso que é o Evangelho no Lar. Eu tô aqui ajeitando. Vem cá, deixa eu mostrar você aqui. Vem cá, meu anjo. Eu tô aqui ajeitando essa mocinha, porque ela tá aqui do ladinho querendo dormir. Eu fico trabalhando aqui, fazendo minhas coisas, ela fica deitadinha. E aí o paninho dela deu um probleminha. E aí ela agora tá aqui, tá vendo? O nome dela é Nina. Tem 7 aninhos, é minha coleguinha, meu amorzinho, meu anjinho, de 4 patas. Tá ali quietinha de novo. Ajuda, viu, Leonardo? Ajuda muito a gente pensar nos outros e efetivamente fazer bem aos outros. Sabe por quê? Porque vem uma energia, mas é tão linda a energia que a gente recebe em troca, que a gente sente, sem pedir, aquele olhar de agradecimento, de felicidade de alguém que você pôde ajudar. Aquilo te traz uma energia boa, aquilo te faz renovar essa sensação de gratidão por estar vivo e por poder ajudar outra pessoa. Tem gente que só pode ser ajudado. Olha só, tem gente que está numa situação tão difícil que só pode ser ajudado. Então nós que podemos ajudar, a gente está muito assim
tem que agradecer muito, tá bom? Então eu queria assim, o Evangelho no Lar é isso. A gente faz, a gente pediu permissão, a gente pediu orientação dos espíritos, dos nossos queridos guias espirituais. Não tem aquele anjinho da guarda que a gente escuta falar sempre desde criança? Cada um tem o seu. Cada um tem o seu mentor espiritual. Cada um tem essa energia maravilhosamente do bem, que nos quer muito bem e que nos acompanha. Então, você nunca está sozinho. Tem Deus que está sempre ali, naquele momento em que você precisa, naquele momento em que você agradece. Deus está sempre, o tempo todo com a gente. E esses espíritos que são, vamos assim simplificar, anjos de Deus na nossa vida, também estão com a gente. Como é que a gente escuta? A gente tem uma coisa chamada intuição. Essa intuição é uma coisa poderosíssima. Quantas vezes um sentimento, uma intuição nos faz, por exemplo, mudar de rota? Todo dia eu vou pelo mesmo... Não, hoje eu não tô, hoje eu vou por outro lado. Hoje tem alguma coisa dizendo, não vou fazer isso. E aí acontece que a gente tem os livramentos que a gente às vezes nem percebe. Então é por isso que a gente tem que agradecer o tempo todo, porque gratidão, esse sentimento de gratidão traz também essa felicidade de existir, certo? Traz essa sintonia com uma coisa superior que é do bem e que nos quer bem, que é Deus. Então tudo isso faz com que a gente se sinta melhor. E outra, ler também, viu, Leonardo? Leia coisas boas. Eu aconselho sinceramente a todo mundo não ficar grudado na televisão ouvindo coisa ruim. Eu aboli televisão da minha vida. Ou você lê coisas boas, você tem bons pensamentos, ou você se deixa mergulhar num mar de coisas ruins que acabam contaminando o teu coração. Deu para entender? A gente tem que ter um filtro. E esse filtro vai fazer assim com a gente. Opa, isso aí tá te fazendo mal. Vamos mudar de canal, de sintonia, sintonizar coisas boas. E aí a Rose tá falando pro Leonardo também, é um exercício diário, mas não é mágico, viu? É o que a Rose tá falando, todos os dias acordar e tentar. Eu queria muito dizer assim, que você abre um dia os olhos e deu tudo certo, a partir daquele dia acabou, não tem mais problema na vida. Infelizmente eu não posso dizer isso para vocês porque eu estaria mentindo. Problemas a gente vai ter, desafios a gente vai ter o tempo todo. A gente precisa estar fortalecido para conseguir vencer os desafios. Essa é a nossa missão aqui. Não é fácil não, não é fácil não, é difícil. Mas se a vida fosse muito fácil, como é que a gente ia aperfeiçoar esse espírito? Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. O que é bom, vida boa, por exemplo, você não tem que trabalhar e tem dinheiro fácil. Alguém te sustenta, sei lá, alguma coisa assim. Tu vai querer sair para trabalhar? Não. Por quê? Porque a gente, na nossa imperfeição, a gente se acostuma com o que é bom, entre aspas, com o que é confortável. E a gente não quer sair do nosso ponto de equilíbrio quando a gente está ali acomodado, né? Então, quando a gente está acomodado, precisa vir um tapa grande da vida para dar uma sacudida na gente e mostrar, você pode muito mais do que isso e deve fazer muito mais do que isso. Principalmente, fazer por outras pessoas também. Deu para entender? Então, eu acho que a vida difícil é para isso. É para o tempo todo estar dando uma chacoalhadazinha na gente, porque nós somos seres humanos imperfeitos. E essa nossa imperfeição traz também sentimentos ruins. A gente muitas vezes não sabe perdoar, a gente não sabe querer bem, a gente não tem paciência e a gente tem preguiça. E preguiça é uma coisa terrível, porque te impede de fazer coisas boas para você e para os outros também, certo? A Amara está dizendo para a Patrícia que tem uma irmã extremamente tóxica, amanhece reclamando e anoitece do mesmo jeito. Amara, o que o Espiritismo fala sobre essas coisas? Olha que interessante. Diz que ninguém erra de endereço quando reencarna.
nós reencarnamos dentro da família que nós precisamos ter para que a gente possa trabalhar alguma coisa dentro da gente que não ficou muito bem resolvida numa encarnação passada. Por exemplo, se a gente tem um irmão difícil, a gente tem que entender que aquele irmão difícil muitas vezes é a nossa escola de aprendizagem para a vida. A gente precisa ter a consciência. É duro porque nós não somos perfeitos, né? Mas a gente precisa ter a consciência de que são provas, desafios e são pessoas que a gente precisa acolher e entender. Ninguém reclama por nada assim o tempo todo. Se não existe aparentemente uma dor, não é visível, existe um incômodo ou uma dor invisível. Então, às vezes a gente precisa ter essa noção também de que essas pessoas precisam estar acolhidas, né? E essa moça aqui tá dando muito trabalho hoje. Amanhã ou no sábado que vem ela vai ficar fora da live, vai ficar em outro quarto. Deu para entender? Então é assim, sem saúde nada tem valor. É isso, Paty? Sem saúde. Uma coisa muito importante da gente entender também é a questão da resiliência. Uma palavra da moda, né, que se fala tanto, resiliência. O que é resiliência? A resiliência é o fato não de você ser forte e enfrentar tudo de todo jeito, mas você enfrentar com altivez, né? É você saber que existe um desafio, que existe uma missão, que existe o problema que vai acontecer para que você amadureça e enfrentar sem reclamar. Enfrentar sabendo que aquilo é pro teu bem. É fácil? Não, não é fácil. É muito difícil. O Leonardo está dizendo, sempre quis saber sobre reencarnação, tipo como eu era no passado. Você sabe por que a gente não lembra? Por que a gente vem com a bênção do esquecimento? Assim, tu imagina, Leonardo, se a pessoa que reencarnou era uma pessoa muito ruim na vida passada. E se a gente lembrasse disso, será que seria fácil que a gente encontrasse um caminho melhor? Ou será que a gente ia se martirizar tanto, a gente ia se julgar tanto, que ia impedir a nossa evolução? Entendeu? Existem várias explicações, inclusive do próprio Espiritismo, para isso, né? Patrícia, eu me afastei, ela me deixava para baixo, rezo muito para elas, ela não aceita acolhida. Olha, você não é responsável por ninguém nessa vida. Preste atenção. Ninguém é responsável por ninguém nessa vida. Nós somos responsáveis por querer ajudar, para fazer o bem, para querer o bem das pessoas. Mas isso não quer dizer que a gente precisa ficar ao lado de pessoas tóxicas, mas também não podemos odiar. A gente tem que fazer isso que você está falando. A gente tem que orar por essas pessoas. A gente tem que querer, e talvez com essa força que a gente tem e que elas não tenham, e essa fé, talvez a gente consiga emanar essa energia tão do bem, tão positiva, que possa transformar essas pessoas também, né? Então o importante é a gente conseguir conversar, tá? E é bom que tiro minhas dúvidas. Leonardo, se você tem realmente vontade de estudar, tem um livro que eu falei na live passada também, deixa eu ver se ele tá aqui. Que aqui é tudo improvisado, viu, gente? Eu não tenho esse negócio, eu sou muito assim, à vontade mesmo. Ó, Livro dos Espíritos, tá vendo? Tem muito brilho aqui, mas é o Livro dos Espíritos. O Livro dos Espíritos, ele traz essas orientações sobre o Espiritismo. É o livro que Allan Kardec elaborou assim que ele, lá em 1800 e alguma coisa, ele começou a tratar sobre isso, porque ele começou pesquisando, né? Então, olha só, Leonardo, olha onde foi que eu abri aqui. Qual o objetivo da encarnação dos espíritos? Deus a impôs a eles com o objetivo de os fazer chegar à perfeição. Para alguns é uma expiação, para outros é uma missão. Todavia, para alcançarem essa perfeição, devem suportar todas as vicissitudes, ou seja, as provas da existência corporal. Nisto é o que está a expiação. A encarnação tem também outro objetivo, que é o de colocar o espírito em condições de suportar sua parte na obra da criação. Para realizá-la,
é que em cada mundo ele toma um aparelho em harmonia com a matéria essencial desse mundo. Porque assim, para o espiritismo existem outros mundos, não só a Terra. A Terra seria um mundo, inclusive, assim, bem primitivo, na escala da perfeição, né, dos mundos e tal. Então, em cada planeta desse que existe, né, nas muitas moradas do Pai, né, que Jesus falou que existe, nessas muitas moradas, a nossa roupagem física, por exemplo, esse meu cabelo, minha pele, o meu corpo, em cada mundo essa vestimenta do espírito é adequado para ele viver naquele mundo. Nós aqui, nós temos uma fragilidade muito grande, né? Nosso físico é muito frágil. Mas por quê? Porque a gente realmente está ainda num mundo pouco evoluído. Então, de tal sorte que concorrendo para a obra geral, ele próprio se adianta. Ou seja, quanto mais a gente colabora com a obra geral de Deus, que é o aperfeiçoamento do espírito, mais a gente mesmo se aperfeiçoa. Deixa eu ver o que vocês estão falando aí. Daqui a pouco a gente encerra o evangelho, tá bom? Para você deve ser difícil abordar vários assuntos. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Eu tenho 55 anos de idade. Eu sempre tive essa inclinação para acreditar que existe o Espírito, existe uma justiça divina imensa, que é dar a oportunidade para a gente evoluir. Tu acha que numa vida única de 70, 60, 80 anos de idade, 100 anos de idade, é suficiente se você tiver cometido várias faltas graves, recuperar tudo isso, né? Não é o suficiente. O espírito precisa amadurecer e para isso ele precisa de muitas e muitas encarnações para aprender mais e mais, para ser mais amor do que rancor. E aí a gente vai evoluindo. Então assim, eu não estudo o suficiente. A gente tem muita coisa para estudar. Tenho um filho muito cabeça dura, oh meu Deus, eu tenho 3 filhos. Eu falei, eu tenho 55 anos, né? Eu tenho um filho mais novo de 21, 22. A menina de 23. Não, 21, 23 e 27. Então eu sei bem o que são cabeças duras. Mas graças a Deus são bons filhos. Deixa eu voltar bem aqui para ler o que ela falou. Tenho um filho muito cabeça dura, com 26 anos, idade do meu. Casou também o meu. Não sai de casa da ex-mulher e não procura emprego. E não aceita minha ajuda. Conversar comigo para ajudá-lo nessa situação. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. Tem um filho muito cabeça dura. Com 26 anos ele casou. Não sai da casa da ex-mulher. Casou e separou e continua na casa dela, é isso? E não procura emprego. 26 anos de idade. Conversar, você diz que ele não quer conversar com você. Ele tem que ter alguém que converse com ele e que ele queira ouvir e que ele queira conversar. Sabe por quê? Em tudo eu acho que a gente precisa buscar a origem. A origem. Eu estou fazendo psicologia. Estou no 4º período, indo para o 4º período agora. E eu estou aprendendo uma coisa bem interessante. Tudo tem um porquê. Tudo tem um porquê. Se não foi agora recente, é mais atrás. Se você não consegue conversar com ele, graças a Deus meus filhos são muito assim, a gente conversa sobre tudo o tempo todo. Se você não consegue, mas tem que ter alguém, uma amizade, alguém que possa entender o que está acontecendo com teu filho. Por que ele não quer trabalhar? Se ele não está mais casado, por que não quer sair da casa da ex-mulher? Por que não volta para tua casa? Por que não te escuta? Alguém tem que fazer com que ele fale, né? Ele precisa, talvez, mais do que tudo, conversar. Tentar entender o que está acontecendo com ele, tá bom? Então, sugestão minha, porque conselho a gente não deve dar, mas a minha sugestão é que você procure, se ele não quer falar diretamente com você, alguém que ele escute, alguém que possa conversar com ele, saber o que está acontecendo, quais são os sonhos dele, quais são os planos de vida dele, né? E se ele não tem sonhos, e se ele não faz planos, o que é que está emperrando essa coisa tão linda de 26 anos de idade, está no começo da vida e está dessa maneira, tá bom?
Agora não é só cabeça dura, muitas vezes é algum problema realmente e ele precisa de compreensão e de ser escutado, tá bom? De uma mãe para uma mãe, tá? De todo o coração eu espero que ele já entre nas nossas orações de hoje também, eu espero que dê tudo certo. Minha mãe e irmã vivem em desentendimento, isso pode ser espiritual. Pode ser. A gente acredita, como eu falei no começo, que a gente não erra de endereço na encarnação. A gente vem sabendo, inclusive, quais são as provas que vão ser colocadas pra gente. A gente já vem sabendo, quando a gente está no mundo espiritual, a gente tem uma visão ampla, geral de tudo que a gente fez. Em todas as nossas encarnações. É uma consciência espiritual, assim, bem límpida, transparente. E você sofre pelo que você fez de errado. E você se tenta corrigir aquilo. Então, se você magoou alguém do seu círculo de convivência ali numa vida passada, você pode voltar sendo filho, sendo pai, sendo mãe, sendo irmão, para conviver com aquela pessoa difícil, entre aspas, e ter uma nova chance de refazer aquilo de uma forma bonita, de uma forma mais pacífica e que os dois possam evoluir, né? Porque tanto evolui quem perdoa como quem é perdoado também. Então, eita reencarnação dolorosa, e tá difícil de entendimento. Eu sei, é o que eu tô te falando, são boas provas que a gente tem que passar, né? E a Patrícia diz que acredita nisso. O importante é a gente acreditar que a gente não é só matéria. É importante demais a gente acreditar que existe um espírito, que existe esse poder dessa energia que nasce desse espírito e que nos movimenta em direção ao aperfeiçoamento de quem nós somos, e a nossa essência é espiritual, e que a gente se aperfeiçoando, a gente vai sempre subindo degrauzinho nesse caminho aí da perfeição maior, chegando cada vez mais perto da perfeição de Deus. Sendo Deus? Nunca, nunca. Ele é o Criador e a criatura nunca chegará a ser tal qual o Criador. Mas a gente... Você não tem teu pai dentro de casa, tua mãe? Não são pessoas que te inspiram a ser melhor, a ser como eles? Não são exemplos? Deus é pai, é o nosso exemplo maior, tá bom? Então é o seguinte, vamos encerrar nosso... Eu não sei quanto tempo tá a nossa live hoje. Eu gosto tanto de estar com vocês. É o que eu tava falando. Semana inteira cansada, chega agora e eu fico assim, falando, e lendo o que vocês estão falando aí. Eu queria que fosse uma roda de conversa. Mas a gente, se vocês quiserem fazer também, por exemplo, o Evangelho no Lar, é simples. Procurem na internet que vocês vão achar como faz. É tão simples, ó. Sabe como é que faz o Evangelho no Lar? Vou mostrar bem aqui pra vocês. Deixa eu ver. Esse aqui não tem. Esse livrinho aqui, ele tem, mas o meu não tem porque alguém fez o favor de arrancar a última página do meu livrinho. Eu imagino até quem foi. Tem aqui 5 suspeitos. Eu tenho uns cachorrinhos aqui que eu vou te dizer. A Nina é só uma deles. Então assim, lá no finalzinho desse livrinho, a gente tem a orientação para realizar o Evangelho no Lar. É uma fórmula? Não, é só um caminho. Você inicia, como eu falei, como eu fiz hoje, por exemplo, com vocês, pedindo que os nossos espíritos, que já estão evoluídos, nos iluminem no momento em que a gente faz o Evangelho no Lar, para que a gente possa abrir esse livrinho que tem tanta mensagem boa, tanta interpretação maravilhosa para a vida da gente e que caia num lugar que realmente traga aquela mensagem que a gente precisa naquele momento. A gente pede pela paz no mundo, faz uma oração, pede pela paz no mundo todo. A gente pede essa luz que venha sobre a gente e que se expanda para todos e que consiga, ao redor da sua residência, tocar outros corações, iluminar outras pessoas, afastar escuridões que estão ali fazendo mal. E a gente vai ler um trecho. Esse trecho a gente comenta, como a gente fez aqui, e depois a gente encerra como a gente vai fazer agora. A gente encerra fazendo uma outra oração e agradecendo esse amparo espiritual para esse momento em que a gente está conectado com a espiritualidade, tá bom? E olha, não tenham medo não. Eu, quando era mais jovem, né, adolescente, faz tempo,
eu tinha um medo danado, porque eu achava que se eu fosse abrir um livrinho espírita, que se eu fosse fazer qualquer coisa no sentido aqui de ler ou de estudar o espiritismo, eu iria começar a ver espírito, não sei o que, falar, ouvir. Não é isso, não é isso. A gente tem a questão da mediunidade, mas essa mediunidade você trabalha, você estuda e você desenvolve mais que os outros ou não, e você não vai ter esse negócio de estar, sabe, com essa antena parabólica aberta, assim, desregulada, não, porque você tem uma missão nessa terra. Tem gente que veio para Chico Xavier. Chico Xavier, ele desde criança, ele já tinha esse contato espiritual acentuado, ele já tinha essa mediunidade maravilhosa. Quanto bem nessa terra não fez Chico Xavier? E continua fazendo através de tudo que ele ensinou pra gente e deixou aí nos livros dele psicografados, né? Então vamos lá. Falando de pessoas boas, espíritos bons, isso é muito maravilhoso. Deus deixar esse presente pra gente poder ter essa fé linda que nos ilumina, que nos mantém em pé, que faz com que a Paty fique curada, né? Que faz com que o Leonardo se sinta acolhido e que vá fazendo com que ele realmente se sinta melhor, se sinta bem, e que as madrugadas não sejam mais pesadas para ninguém, porque durante a madrugada aquela sensação de solidão, às vezes ela fica maior, mais forte dentro da gente. Vamos deixar isso para lá, vamos dormir mais cedo. Não consigo dormir, pois mesmo insônia é produtiva quando a gente quer. Não é para ficar ali remoendo maus sentimentos. De madrugada, morreu o sono, acorda para a vida. E aí você vai procurar alguma coisa interessante para fazer. Vai assistir um filme, vai ler um livro, vai escrever no computador o que você está sentindo, vai escrever à mão, vai desenhar, vai assaltar a geladeira, vai fazer alguma coisa que você gosta, tá? Porque se você ficar brigando com a insônia na madrugada, você vai se estressar, vai ficar ansioso, vai ficar realmente se sentindo muito mal e não vai resolver nada, tá bom? Você abrace a insônia. Quando você acordar, perder o sono, abrace a insônia e torne-a produtiva. Você vai ver como vai melhorar bastante, tá bom? Gente, eu não queria encerrar, mas agora a gente vai encerrar. Então eu queria pedir para vocês, eu vou relembrar o nome das pessoas que deixaram aqui no Quintal de Estrelas, lá no feed. O nome das pessoas, essas pessoas que deixaram o nome lá, elas acreditam que a gente está aqui orando por elas. Tudo que a gente fez até agora, e eu disse o nome delas lá no começo, tudo que a gente falou, todas as energias que a gente está emanando nesse momento, a gente está direcionando para essas pessoas. E a espiritualidade com certeza vai tocar no coração de cada um hoje e vai fazer o bem, vai fazer com que elas melhorem, que as pessoas fiquem mais tranquilas, tá bom? Então, a Josefa Varela, quem pediu foi a Marineide Varela. Oração também para Gildo Lima de Nascimento, foi a Marineide que pediu. Ela pediu também pelo Pietro Varela. Então é pela família toda, a gente ora nesse momento por todos eles. Sulinar pediu pelo Antônio Joaquim do Nascimento. Karen Guimarães pediu pela família. Karen, João, Maria e Letícia. A gente está aqui por vocês também, não tenham dúvida disso. Julie Murari pediu pela Juliana Caetano. Estamos aqui por você também. A Rosemary Lemes e Matheus Reben, é a Roser Lemes, eu espero que eu esteja falando o nome correto, mas isso não importa para a nossa espiritualidade, ela sabe para quem é. Alcione Almauri Souza Aguiar, é o idoso lá em Gravataí que está desaparecido desde ontem. Ele vai aparecer e vai estar bem, se Deus quiser, viu, Roslemes? Vai aparecer. Então nesse momento agora a gente faz mais uma vez a elevação dos nossos pensamentos, dos nossos sentimentos, do nosso amor, que é o sentimento mais poderoso que existe. A gente eleva todos esses bons sentimentos a Deus, pedindo por essas pessoas que estão ali, confiando que nesse momento estamos orando por elas, e estamos.
pedindo que Deus toque cada uma delas onde elas precisam ser tocadas, para que elas estejam bem, suas famílias estejam bem, para que elas estejam saudáveis, em paz e protegidas. E a gente pede também por todos nós aqui na nossa live, a gente pede por todos que estão ouvindo as nossas mensagens nesse momento, e a gente pede que cada espírito superior, evoluído, que nos acompanha, que estão sempre presentes quando a gente menos espera que eles estejam, a gente pede que eles nos abracem, nos protejam, nos orientem, que a gente saiba ouvir através da nossa intuição cada orientação dessa e que a gente consiga seguir por um caminho cada vez melhor. Nesse momento a gente pede a Deus, aos espíritos que nos acompanham, a permissão para encerrar mais um Evangelho no Lar do nosso sábado, com a certeza dentro do nosso coração, a certeza dentro do nosso espírito de que nesse momento estamos sendo tocados por luz, e essa luz percorre todo o nosso corpo, todo o nosso ser, e ela espalha essa boa vibração e energias por todos os cômodos das nossas residências, e ela traz o bem, ela traz a paz, ela traz amor, tá bom? Então eu queria agora, de coração, de verdade, agradecer a vocês que estiveram até agora com a gente. Lá no nosso Quintal de Estrelas, quando eu comecei a escrever o Quintal de Estrelas, eu falava sobre muitas coisas, sobre outras coisas também. E aí eu fui sendo, sinceramente, direcionada, tocada para esse caminho. E aí a gente está no Quintal de Estrelas com todo o amor do mundo, fazendo o que eu considero que é minha missão também. Dividir um pouco do que eu sinto, né? Através das palavras, estou começando a aparecer também, tendo essa coragem para estar mais perto de vocês, tá bom? Ficou todo mundo em silêncio, eu espero que todo mundo tenha sentido essa energia positiva de todos, porque aqui não sou só eu que estou falando, mas vocês estão aí mentalizando também. Sejam tocados, tá bom? Tocados pela paz, pela cura, pelo amor, pela luz. E que a gente tenha um domingo maravilhoso. E que hoje, se a insônia bater a porta, já sabe. Deixa entrar, não brigue com ela, porque não adianta. E aí você abrace. Abrace e vai fazer alguma coisa prazerosa para você, produtiva, tá? Muito obrigado, paz a todos vocês, as suas famílias. E eu queria assim ficar com um compromisso de sábado que vem, a gente faz novamente o nosso grupo de oração. Vamos ver se a gente vai crescendo no nosso grupo, porque quanto mais pessoas nesse grupo, mais fortalecida a gente vai ficando, tá? Vão convidando as pessoas aí, a gente vai fazendo essa corrente do bem. Corrente de oração é sempre do bem. Um beijo no coração de vocês. Eu vou encerrar agora, tá? Muito obrigada até agora pela presença, tá bom? Paz e bem, sempre.